Ele fez assim, ó, lá em Gênesis, quando disse isso, estava falando do reino de Deus. Ó, lá em Êxodo, quando disse isso, estava falando do reino. Ó, lá em Levítico, lá em Números, lá em Deuteronômio, era isso que estava se referindo. Paulo estava trazendo luz, aquelas palavras ali que ninguém entendia. Um estudo bíblico, uma exposição daquilo que era. Isso, aí depois que ele falou dos 5 primeiros livros, aí ele foi para os profetas. Ó, você lembra quando o profeta disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Começou e foi indo. Era isso que ele estava se referindo, esse Jesus. Paulo fez uma exposição. Para quê? Para persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Vamos. Paulo usou o Velho Testamento para pregar a respeito do reino de Deus. O que nós, entre aspas, tomara que eu não esteja incluso, vamos incluir para mim não ser soberbo, que nós estamos pregando hoje nas igrejas. Nós não estamos falando de Jesus nas igrejas. Nós não estamos falando do reino de Deus nas igrejas. Nós estamos usando sim o Velho Testamento, mas só onde fala de dinheiro, de sacrifícios. Mas Paulo usou sim, onde falar de dinheiro, quando ele fala do sacrifício, ele fala, sabe o que ele queria dizer com aquele sacrifício? Era Jesus na cruz do Calvário. Era esse. Aquilo ali apontava para a cruz. Jesus lá, o sacrifício. De uma vez por todas, né? Mas hoje as pregações que se a gente dependesse, irmão, se fosse banido a Bíblia hoje, pode acontecer, não pode ser confiscada a Bíblia hoje? Principalmente se o PT continuar no império aí, né? Pode acontecer, pode chegar um dia de eles virem e prender as nossas Bíblias, queimar, ir lá na sociedade bíblica, queimar o histórico. O governo que tiver vai ser pela polícia, deleta tudo. E aí, irmãos, quem é que vai pregar a Bíblia agora? E agora, você imagina, isso, imagina aí, se fosse só você que ficasse, coloca aí, você, Jesus veio e buscou a igreja, o anticristo veio e queimou as Bíblias, deletou na internet, tudo que era a respeito de Bíblia, e você, Deus, você não tem um projeto na vida da sua vida, eu vou usar você. Se você era membro de uma igreja dessas, só prega a sua prosperidade, você ia pegar o povo, faltava só 3 anos e meio para acabar o mundo, você ia falar assim, não, vou te ensinar como é que ensinar esse próximo. Eu vou te ensinar 7 passos para você ter a sua prosperidade, ter a sua casa, o seu carro, você vai conquistar. É bíblico? É. Mas é o que precisa? Não. 3 anos e meio. Não dá tempo de gastar, não. Eu não estou pregando a salvação. Então. Eles estão pregando coisas que não tem nada a ver com salvação. Isso, e outra coisa, você pode, a Bíblia diz isso, legal, vou fazer e vai ser próximo mesmo. Só que a pessoa pode ir e vai para o inferno, mesmo assim. Porque você não teve um encontro com o Senhor Jesus, porque o que nós devemos saber é o centro de todas as coisas, é Jesus, é o reino de Deus, é isso que nós devemos saber, o centro da nossa pregação, o centro da palavra, o centro do Evangelho, o centro da igreja, o centro da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo, se resume em Jesus Cristo, dentro de nós, é isso que importa. Mas as pessoas enfeitam, fazem outra coisa. O apóstolo Paulo teve essa preocupação, chamou as pessoas lá, os líderes religiosos, os irmãos, ensinando errado, é isso que ele estava falando. Os caras estavam ensinando que tem que matar um cordeiro e tem que ir lá e pegar uma rolinha e sacrificar para perdão do pecado. E Paulo estava falando assim, olha, tudo isso que vocês estão ensinando já se cumpriu, já foi consumado, já está preparado, já está pronto, não precisa mais. Falando desse respeito aí, o Cirilo, ele tem uma pregação dele que ele fala, assim, não adianta a gente ficar só pregando prosperidade, pregando cura. Ele falou assim, olha, o meu maior arrependimento que eu tenho, ele fala assim, eu não sei se eu pego o meu arrependimento, eu orei por um homem
câncer. Ele foi curado, Deus curou na hora. Aí eu fui pregar Jesus para ele, não quis. Aí depois ele morreu de novo, foi para o inferno curado. Ele disse, o cara se curou, Deus curou. E aí eu fui querer falar de Jesus, não, irmão, só queria cura. E morreu e foi para o inferno curado. Aí ele fala, agora hoje o meu foco é diferente, eu não prego mais. Primeiro eu prego o reino, depois cura, sabe? Primeiro é o reino, depois agora a gente vai levar, vamos levar tudo, vamos levar a prosperidade, tudo junto. Mas primeiro vê o reino. Mas o principal, irmãos, é o Senhor Jesus. É o reino de Deus. É o principal. Olha, irmão, nós aqui falando do reino de Deus, igual já falei, eu vou repetir. Estava aqui eu e o Sr. Francisco Oresvaldo, um ano atrás, mais ou menos, aqui, mexendo na igreja, trabalhando aqui, aí chegou uma senhora aqui de perto, que tinha comprado um lote aqui perto. Aí ficou feliz porque viu o prédio da igreja e falou, que bom, prédio, uma igreja vai ser. Aí eu falei, e vocês aqui fazem campanhas? Lembra, Aguinha? Vocês fazem campanhas? Eu olhei assim, falei, fazemos. Toda segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, nós estamos aqui fazendo campanha. Quer dizer, qual que é o pensamento dela? Não, é porque eu gosto de fazer campanha, ela disse. De vez em quando eu gosto de fazer uma campanha nas igrejas. Ela mesmo não era crente, mas ela gosta de ir nas igrejas fazer campanha. Quer dizer, nossa, deixa eu ver aqui, abrir minha geladeira aqui, não, estou precisando fazer uma campanha, estou lá na igreja, faço campanha. Minha geladeira está boa, agora eu não preciso mais ir na igreja. Infelizmente é isso que se ensina, né? Não que a campanha, não que a campanha em si está errado, não é errado. O erro é a pessoa só ir atrás de Deus para receber as coisas materiais e não se preocupa com o futuro dela, para onde que vai a alma dela, se vai para o céu. Isso, olha aí, muito bem, e é o que nós estávamos falando no início. E muitas pessoas que aí o pastor fala, vai receber, irmã, é 7 dias, se você fizer 7 dias sem falhar nenhum dia, e se no final dos 7 dias você der uma oferta, aí você vai ter sua campanha respondida. Aí a pessoa vai toda confiante, e aí muitas vezes não acontece, aí tem que aí ainda blasfema de Deus, fala mal da Bíblia, fala mal do pastor, fala mal. Jesus, a Bíblia diz assim, é Deus falando para Israel, o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É igual de mim, entre eles, por vossa causa. As igrejas fugioca também, né? Tem revelamento. Às vezes o revelamento não é uma revelação de Deus, é da pessoa. A pessoa olha e fala assim, você vai ter seu carro, tipo assim, ou dá um revelamento, seu marido vai voltar. Aí passa um mês, o ex-marido dela casa com o outro, ela, mas Deus mentiu. Não foi Deus que mentiu, na verdade, foi a pessoa que foi usada de forma errada. Quer ouvir só o que quer. Muitos pastores é enganador, mas ele não é ocupado 100% não, porque muitos querem só ouvir enganação. Claro, é igual o fofoqueiro, só tem fofoqueiro, tem que porque ouvir. tem que ouvir. Mas Deus fala que ele faz o que não é, como faz ser. Vamos supor se um profeta, existe muito profeta, mas ninguém sabe quem é o profeta, não tem a estrela. Quem é o verdadeiro. Então, mas se ele tiver a fé na profecia, mas em Deus, não no que o cara está falando, eu acho que se cumpre. Entendeu? Mas a maioria quer a profecia sentada. Tem uma pessoa que trabalha comigo. Onde Deus dá uma profecia para o irmão, ele está falando, vai que eu sou contigo. Ele está falando, deita que eu vou você. Marcha. Tem uma pessoa que trabalha comigo que a filha dela está gestante e diz que uma irmã disse que era uma menina. Aí foi fazer ultrassons que o médico falou assim, eu tô achando que é menina. Não, minha filha, mas a irmã fulana falou que é uma menina. Eu fiquei assim, gente, como assim? E vai que é um menino. E ela tá crente que é uma menina. Perguntou uma vez que o cara chegou e falou assim, Deus está falando que o seu bebê é menino, mas se você não acreditar, vai ser menino. Já deixou pra ele, né? Já deixou ele. Jogou a responsabilidade pro cara. Estava pregando assim, falou junto. Esse que Deus falou. Se você duvidar, vai ser homem. Quer dizer, como se fosse uma profissão do outro sexo. Não, esse sexo aqui é aquela pessoa
abençoado. Mas se você duvidar, ele vai ser amaldiçoado. Misericórdia. Eu vi assim como uma segunda opção, como uma segunda opção para a profecia dele se cumprir. Ele está dizendo assim, ó, se não cumpriu o azar foi seu. Eu falei da minha parte de Deus, você que não acreditou. No caso, assim, também eu vejo aqui na palavra, desde o começo, estava sendo as profecias falando que vinha o reino de Deus. Mas como o reino de Deus veio de uma forma que ele jamais imaginaria. Que eles pensaram. Né? Aí foi onde causou toda a confusão. Né? Antes de só um pouquinho que eu tinha pedido para falar. Eu agradeço a Deus da conversa, mas chegamos para nesse assunto. A igreja é muito fácil você preencher ela com o que não dá. Para você fazer uma igreja, é só você falar a verdade. Para você encher ela, você tem que falar aquilo que o povo precisa. Infelizmente, a palavra de Deus é assim. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ter alguém que fala o que ele quer ouvir. Enganação. Nossa, mas muitas vezes você não sabe o que ele acreditava que fala. É mais fácil você perder um amigo do que omitir a verdade a ele. E aí ele fala, muitas vezes é melhor você falar a verdade com um amigo e ter o risco de perder o que você falar. É mais fácil perder. Vamos divino. Assim, como eu falei aqui muitas vezes, fala sobre o que a gente pede, às vezes a gente pensa que a resposta é fácil, pensa assim, não, eu vou fazer, né, um jejum, uma campanha, a resposta de Deus vem rápido, mas às vezes acontece também que a gente pede uma coisa para Deus e Deus faz outra, naquele mesmo instante não faz aquilo que ele pediu, mas faz outra e a gente não consegue ver. Porque eu falo isso sobre mim, porque quando a irmã do Tatinho estava doente, que ela estava com câncer, eu fiz um propósito com Deus de fazer um jejum, e fiz o jejum orando, e ela recebeu alta, e a primeira fase, né, o médico falou que ela não tinha mais nada, mandou ela embora para casa. Eu cheguei até na igreja, a gente congregava na igreja de Cristo. Eu cheguei na igreja, contei a bênção, né, que eu tinha pedido a Deus, jejuado e orado, e Deus, e a minha cunhada já tinha ficado boa e foi para casa. De repente ela volta, ali na fase final, né, ela volta mal mesmo, tá? Aí eu fiquei sem saber, eu era nova convertida, eu fiquei sem saber como que podia acontecer aquilo, né? Que eu orei, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu menti e fiz, mas eu pensei assim, eu menti e fiz Deus mentir. Eu pensei que era por mim que tinha acontecido aquilo. Aí chegou o dia da Santa Ceia, e eu estava assim meio revoltada, não sei se era com Deus ou com quem que era, não sei se era com o pastor que mandou orar, né? E ela sarava. E eu estava meio revoltada, falei para o pastor Edilson, você lembra dele, né? Aí eu falei para ele que eu não ia participar da ceia naquele dia, que era por causa disso e disso. Aí ele pegou e falou assim, irmã, isso aí não depende de você. Você não mentiu e nem Deus mentiu. Deus não mentiu para você e nem você mentiu para a igreja. Sabe o que aconteceu? Deus salvou uma pessoa da morte. E você não notou. Aí sabe quem era? Vadinho. Na doença da irmã dele, ele aceitou Jesus. Aí o pastor falou para mim, falou assim, Deus salvou uma pessoa e você não viu, não entendeu. Mas não era ela que era para salvar, porque a doença dela era de morte, então não tinha como ela se salvar. Mas ele salvou outra pessoa. Aí que Deus abriu os olhos, eu fui ver que naqueles dias mesmo a gente tinha aceitado Jesus. Aleluia. Amém. Já estava fixado só na mulher, mas ele está preocupado com a alma, não vai matar. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então vamos lá, verso 24, vamos ver o que aconteceu, né? Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram em trevas. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: ouvido ouvireis e não entendereis, vede vereis e não percebereis.
Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então Paulo foi lá e expôs o reino de Deus, baseado na lei e nos profetas. Aí que diz que alguns creram, outros não. E houve uma contenda. Conversa e tal. Aí o apóstolo Paulo ficou irado com aquilo, cheio do Espírito Santo, e falou assim: bem disse o Espírito Santo a vosso respeito, quando profetizou por intermédio do profeta Isaías, né? Vai a este povo e fala para eles, mas eles vão ouvir e não vão entender, porque tem um coração endurecido, não receberam de bom grado a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando chegou até eles, chegou como um peso, como uma coceira no ouvido, como uma coisa muito difícil de se fazer. Então esse povo não vão se converter, não vão ser salvos. Era esse povo que essa profecia estava se referindo. E aí saíram ainda com grande contenda, né? Saíram mesmo espraguejando ainda o Paulo, né? E é isso que acontece quando você fala a verdade. Eu entendo que eles não queriam ouvir porque eles se achavam justos. Eles achavam que não precisavam de Jesus, eles se achavam que conseguiam cumprir os mandamentos. Então eles se achavam dignos, né, de ser melhor que os outros. Foi o que aconteceu. Foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou para eles, os fariseus: vocês dizem que tem pai por Abraão, mas eu vos digo, se Deus quiser, ele suscita filhos de Abraão dessas pedras aqui, ó. Isso aí não é nada. Né? Então vamos ao verso 30, né? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. Pregando o que, irmão? O reino de Deus. Aleluia. E não a campanha de Daniel, e não a campanha de sei mais de quê, das 7 chaves, das 7 correntes, não sei o que mais. Nem é pregando, né? Não vendendo. Não estava vendendo lenço, não estava vendendo óleo ungido para pagar o aluguel dele. Não estava preocupado com isso, não. Ele pregava o reino de Deus, e o reino de Deus incomoda. Se fosse pelo menos só pregar, mas é comercializado. Já era uma diferença metade, né? Então, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Jesus. Referente a Jesus. Hoje nós queremos ouvir palavras que sejam boas para nós. Eu vou lá porque o irmão é uma bênção, ele fala e a gente tem o nosso ego assim exaltado, né? Campeão, ele diz, você é um campeão, você é um vencedor, você nasceu para ser um vencedor. Isso aí, irmão, é coisa que o Sebrae passa. Isso é aprendido no Sebrae, não é na Bíblia não. Ainda que nós somos sim campeões, somos vencedores em Cristo Jesus, quando nós somos fracos, nós somos fortes. É totalmente o contrário à palavra de Deus. Assim, essas palavras de estímulo, tem aquelas pessoas que se formam, tipo agora, o Oscar Schmidt, né? Ele não é um evangélico, nada, mas ele tem essa palavra de incentivo à pessoa. É psicologia. E vai e ganha muito dinheiro para fazer isso. E muitas pessoas saem dali com foco de prosperidade, de vencer e vencem isso, né? Mas não tem, nós não vão lá no objetivo assim, de salvação. Aí muitos pastores hoje também ligados com esse negócio do vencer da psicologia, traz para a igreja, desvia o foco da salvação, né? Tira o nome de Jesus. Tira o nome de Jesus. Tira a cruz, tira o pecado. Tira até o título, né? O título da igreja, né?
licença da psicologia, né? Porque ali pelo menos Exército de outra ele forma. podia ser o Exército da psicólogo igreja. e servir a Deus. Ser um servo de Deus. Porque ser aquele que ajuda o obreiro, tipo, ajudava a obra e tinha a salvação, era bem sucedido do mesmo jeito, porque ele não é bem psicólogo. Verdade. Né? Irmãos, você vai. Porque aí Um desses caras que ele falou é o Daniel Goldri, né, que ganha dinheiro só para motivar, o Marins também, que é um dos brasileiros, cara fera que prega no mundo todo, sai aí, prega, sai dando palestras de motivação. Você sai do... Eu lembro quando eu trabalhava de vendedor em algumas empresas aí que pagavam pra gente, eles pagavam um carro pra gente ir. Os funcionários, você saia de lá assim, eu vou vender. Conseguiu vender até. Vou vender Sabe que eles têm que Até o conhecer. urubu. Sabe que eles têm que conhecer até passagem da Bíblia? Eles usam os textos. Usa os textos O para Daniel Godri motivar. mesmo fala até de Jesus. É. Então, irmãos, ó, eu já. Irmãos, o Espírito Santo é insubstituível. O Espírito Santo é quem nos motiva. A alegria do Senhor é que é a nossa força. Nós não precisamos de contratar o Daniel Godri ou o Augusto Purici, porque ele é um crente, né? Vai se basear na palavra de Deus. Mas contratar psicólogos, eu não sou contra a psicologia, eu até tenho uma admiração pela psicologia. Eu, assim, era um dos cursos que se eu fosse fazer, seria psicologia. Eu particularmente, eu gosto. Eu não sei porque eu tenho uma Porque de certa queda. forma ajuda. Ajuda, mas eu acho que mais atrapalha o crente do que ajuda, irmão. Porque a psicologia, ela joga tudo pro lado da ciência Humanismo. humana. Humanismo, ela tira o Espírito Santo de cena. Irmãos, muitos pastores renomados hoje são psicólogos. Pastor que você vê lá na televisão, que esse pastor prensa, e ele grita, e ele fala, não sei o quê. Muitas vezes, irmão, ele não é o Espírito Santo, aquilo ali é psicologia, porque ele sabe que dependendo do grito que ele dá, o povo se comove. Até o jeito de tua mão também, Coisa toda. O Espírito Santo te leva a fazer isso também. Olha o Jorge ali. Você estudou psicologia, irmão? Então é o Espírito Santo que faz Você é isso DV? ali em cima. Doutor em divindade? Tem o quê? Doutor em divindade. Então, irmão, o que acontece? Eu vejo muitos pastores, amigo meu, professor meu de seminário e tal, que está me formando, psicologia e tal. É bom por um lado, mas infelizmente isso aí acaba apagando o espírito. Apaga o espírito porque foi, né? Porque tudo, irmão, ele vai colocar como sendo natural. Não, é a janela da alma, é a janela aqui, é não sei o quê, é a síndrome do pensamento acelerado, a gente falando assim, o estresse, é não sei o quê. Aí. Teve um pastor uma época que a gente estava num culto nós sentia a presença do Espírito forte. Eu não sei, eu comecei a chorar, senti assim tão forte, algo tremendo mesmo de Deus. Aí uns 15 dias depois eu encontrei com um pastor psicólogo e falou assim, uai irmão, você estava todo emotivo, né? No culto passado, você chorou, a emoção, a flor da pele. Eu falei, não, mano, não estava emotivo não, eu senti algo, não, mano, isso é emoção. Você sabe o que é isso? Isso foi emoção. Você sabe o que é isso? O diabo usando da sabedoria humana para apagar a obra de Deus. O que é a blasfêmia? Jesus falou de blasfêmia quando ele expulsou o demônio e que as pessoas falaram assim, não, isso é assim. Ele explica. Os caras estavam explicando aquela atitude de Jesus. O poder do Espírito Santo e dando a outro, dando ao diabo, por exemplo. Nesse caso, era o poder do Espírito Santo. Aí a psicologia chega e não, isso aí, ó, a flor da pele, a sua emoção está. Então quer dizer, tirando o poder de Deus, tentando explicar. O que nas 10 pragas do Egito, o faraó usou disso. Irmãos, a maior ciência que existia na época era do Egito. Os homens mais sábios, Moisés estudou na escola dos egípcios, estava sendo preparado para ser faraó, um cara inteligente. E aí, fazendo aqueles sinais, aí o faraó chamava Roy, né? E os caras lá que eram os magos, os mágicos, me explicar, não, faraó, essa água de sangue, isso é sangue não. Vou te explicar o que ele fez, ó. Pega essa química e essa aqui, ó, joga, olha a água ficou sangue. Aí o coração do faraó se endurecia, porque
Então, a psicologia, infelizmente, ela tira o poder de Deus, ela tenta, né, anular a ação do Espírito Santo e dizer, não, isso aí é o seu cérebro, aqui do lado esquerdo, na parte alta dele, tem uma partezinha lá que, quando você escuta determinadas coisas, ele ativa. Então, não, eu falo para os irmãos, não que é errada a psicologia, o errado é tentar explicar a Bíblia através de qualquer outro tipo de ciência, independente que seja psicologia ou não. Quer dizer, vou estudar a Bíblia, não à luz da ciência humana, mas à luz do Espírito Santo, que ele nos ensina. Amém. É o Espírito Santo que revela. Jesus disse, e ele vos ensinará todas as coisas, e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, e ele vos guiará. O Espírito Santo vai te dar sabedoria. Agora a gente vai para a faculdade, não, vou porque eu quero entender melhor a Bíblia, eu quero entender melhor os irmãos, eu quero entender. Aí Paulo fala assim, ninguém conhece nem o seu próprio pensamento.